As comidas de Natal que você come todo ano têm histórias que ninguém te contou. A ceia de Natal brasileira é uma das mais únicas do mundo. Mistura tradições portuguesas, italianas, alemãs e brasileiras numa mesma mesa. Peru ao lado de farofa, panetone ao lado de rabanada, bacalhau ao lado de pernil. Nenhum outro país do mundo tem essa combinação específica. E quase ninguém sabe de onde veio cada prato. Quem inventou? Por que virou tradição natalina? Porque aparece todo dezembro sem que ninguém questione a origem. Nesse vídeo a gente abre cada prato da ceia e descobre o que tem dentro. Não só de ingrediente, de história, de cultura e de memória afetiva. Peru. O peru não é um prato natalino brasileiro por tradição secular. É por marketing de supermercado dos anos 1960. Os supermercados brasileiros que começaram a se expandir naquela época precisavam de um produto âncora para alavancar as vendas de dezembro. O peru americano, que os americanos comem no dia de ação de graças em novembro, estava disponível congelado em quantidade. Era exótico, era grande, era impressionante na mesa. As campanhas publicitárias dos anos 1960 e 1970 associaram o peru à ceia natalina com tanta força que em 2 décadas virou tradição inquestionável. O peru, na verdade, não é fácil de preparar. É seco por natureza. A carne do peito resseca rapidamente, enquanto as coxas ainda estão cruas. O segredo é o processo de brining. Deixar o peru de molho em salmoura com especiarias por 24 horas antes de assar. A salmoura penetra as fibras e mantém a umidade durante o cozimento longo. Sem esse processo o peru quase sempre fica seco. Com ele fica suculento. A maioria das pessoas não sabe disso. E assa o peru direto. E fica seco. Todo ano. Panetone. O panetone é italiano. De Milão especificamente. E tem uma das lendas de origem mais bonitas da confeitaria mundial. A mais popular diz que foi criado no século XV por um jovem nobre chamado Uguetto degli Atellani que se apaixonou pela filha de um padeiro chamado Tony. Para impressionar o pai dela foi trabalhar na padaria e criou um pão enriquecido com frutas cristalizadas e manteiga. O pão de Tony, pan de Tom, virou panetone. A lenda provavelmente não é verdadeira, mas é boa demais para abandonar. O panetone industrial chegou ao Brasil nos anos 1930 trazido pelos imigrantes italianos. A Balduco, fundada por Luigi Balduco em 1952 em São Paulo, transformou o panetone em produto de massa no Brasil. Hoje o Brasil é o segundo maior consumidor de panetone do mundo depois da Itália. E o maior produtor de panetone industrial do planeta. O panetone artesanal feito com fermento natural leva até 72 horas para ficar pronto. O industrial leva horas. A diferença de sabor e textura é enorme. E quase ninguém no Brasil provou o artesanal de verdade. Chester. O Chester não é uma raça de frango ou de peru que existe na natureza. É um produto criado pela Perdigão em 1979 especificamente para o mercado natalino brasileiro. A empresa percebeu que os brasileiros queriam uma alternativa ao peru que fosse mais fácil de preparar e mais saborosa. Desenvolveu um frango geneticamente modificado com peito e coxas maiores do que qualquer ave de produção normal. O nome Chester foi registrado como marca pela Perdigão. Nenhum concorrente pode usar o nome. Por isso as outras marcas vendem frango natalino, ave natalina ou simplesmente não nomeiam o produto. O Chester tem 70% da carne concentrada nas partes nobres, peito e coxa. O frango convencional tem essa proporção distribuída pelo corpo todo. O resultado é uma ave com muito mais carne aproveitável por quilo, mais cara por quilo, mais barata por porção útil. É engenharia genética para otimizar a relação custo-benefício da ceia natalina. E virou tradição em menos de 50 anos. Farofa. A farofa é o prato mais brasileiro da ceia de Natal. E provavelmente o mais antigo em termos de origem. A farinha de mandioca torrada é um alimento indígena com mais de 8.000 anos de história no Brasil. Os povos tupi já torravam a farinha para criar um alimento seco que durava meses sem estragar. Era a base da alimentação antes da colonização. A farofa natalina moderna é completamente diferente da farinha torrada original. Tem manteiga, bacon, linguiça, ovos, azeitona, passas, castanhas e às vezes banana frita. É um prato que absorveu influências de todas as culturas que passaram pelo Brasil e criou algo completamente próprio. A farofa com passas divide opiniões com a mesma intensidade do debate do abacaxi na pizza. Tem quem ame o contraste do doce da passa com o salgado do bacon. Tem quem considere um crime gastronômico. A farofa é o único prato da ceia que cada família faz completamente diferente da outra. Não tem receita padrão. Tem filosofia de família. Salpicão. O salpicão chegou ao Brasil com a influência da culinária portuguesa e espanhola. O nome vem do espanhol salpicón, mistura de ingredientes frios com molho. A versão brasileira usa frango desfiado com maionese, cenoura ralada, ervilha, milho e batata palha por cima. A batata palha é o elemento que separa o salpicão brasileiro de qualquer versão europeia. Crocante sobre cremoso. É a mesma lógica do crocante da granola sobre o açaí. Contraste de textura que cria uma experiência mais completa. O salpicão precisa ser servido frio. A maionese aquecida perde a emulsão e vira uma pasta gordurosa. O frango precisa estar completamente frio antes de misturar. A batata palha precisa ser colocada na hora de servir. Se colocar antes encharca e perde a crocância que é a razão de existir. Essas 3 regras técnicas são quebradas em metade das ceias brasileiras. E metade das ceias brasileiras tem salpicão morno com batata palha mole. É sempre o mesmo erro. Todo ano. Pernil. O pernil é o prato natalino mais democrático do Brasil. Mais barato que o peru. Mais fácil de preparar. Mais saboroso para a maioria dos brasileiros. É a perna traseira do porco assada inteira por horas até a carne se soltar do osso. A tradição de comer porco no Natal vem da Europa medieval. O porco era o animal mais fácil de criar em pequenas propriedades rurais. Era abatido no final do ano quando as geadas chegavam. O clima frio ajudava a conservar a carne. O Natal coincidiu com o período de abate e o porco virou comida de celebração por associação histórica. No Brasil o pernil ganhou marinada própria. Alho, sal, limão,
pimenta e às vezes cerveja, que penetra a carne por 24 horas antes do forno. A gordura da pele do pernil, durante o cozimento longo, cria aquela crocância dourada que o peru nunca vai ter. É o único prato da ceia que as pessoas brigam pelo pedaço da pele crocante, antes de qualquer outra parte. Arroz com passas. O arroz com passas é o acompanhamento mais controverso da ceia brasileira. Metade das famílias considera essencial. A outra metade considera desnecessário. A origem é portuguesa. O arroz doce com canela e passas era servido em festas religiosas em Portugal desde o século XVII. No Brasil, a versão natalina perdeu parte da doçura e ganhou mais passas e às vezes amêndoas. A passa funciona tecnicamente como elemento de contraste. O doce da passa contra o salgado do arroz e da carne cria um perfil de sabor mais complexo. É a mesma lógica do molho agridoce, de opostos que se complementam. O problema é que arroz com passa precisa de equilíbrio preciso. Pouca passa, some no prato e não faz diferença. Passa demais, fica enjoativo e compete com todo o resto da ceia. O ponto certo é uma passa para cada 3 ou 4 garfadas de arroz. Suficiente para aparecer, insuficiente para dominar. Fechamento. Porque a ceia natalina brasileira é única no mundo. A ceia de Natal brasileira é a mais eclética do mundo. Peru americano ao lado de bacalhau português. Panetone italiano ao lado de rabanada medieval. Farofa indígena ao lado de salpicão espanhol. Chester criado em laboratório ao lado de pernil de tradição europeia milenar. Nenhum outro país do mundo tem essa combinação. É uma mesa que conta a história do Brasil em pratos. Cada prato é um documento de uma influência cultural diferente que chegou aqui e foi adaptada, sem que ninguém planejasse, sem que ninguém definisse o cardápio oficial. As famílias foram decidindo ao longo de décadas o que ficava e o que saía. E o que ficou é essa mistura impossível que todo brasileiro reconhece como Natal. Não importa a família, não importa a região, não importa a classe social. Em dezembro a mesa brasileira conta a mesma história, com os mesmos pratos, que vieram de lugares completamente diferentes, e que em conjunto não fazem sentido para ninguém de fora, e fazem todo o sentido para quem cresceu aqui.